Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão acessando. Esse é o podcast pseudo-intelectual socialista, revolucionário, blasfemador, treteiro e problematizador leviano, feito por um historiador boêmio e um cientista político ranzinza. Vamos desocupados, cujo plano de fundo, mote principal é, na verdade, mandar todo mundo tomar no cu. Por quê? Porque sim, é o que a gente mais gosta de fazer. Olá, camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui para mandar todo mundo tomar no cu, mas sem perder nunca a ternura. Esse podcast geralmente é dividido em 3 temas, um tema muito mais relacionado ou à teoria política ou a questões históricas, socialistas, né? E um tema que está em voga, né? Na grande mídia principalmente, e um outro tema que geralmente está em voga mais na internet, né? Nos grupos sociais para quem tem vida social, né, Felipe? Sim, quem tem, né? E privilegiados. Né? Diz aí quais são os temas de hoje. Os temas de hoje são ditaduras latino-americanas, Vaza Jato, né? E likes do Instagram, que tá muito deixou a internet polvorosa. Tão esperada atualização do Instagram, né? Dica de filme? Dica de filme é /68, filme de Vladimir Carvalho. Mostra a invasão feita pelo exército na cidade de Brasília, justamente em 1968. O professor Vladimir Carvalho professor aposentado da Faculdade de Comunicação, enfim. Mostra bem como o contexto da ditadura militar no setor de ensino superior, como que era tratado. A minha dica de filme para hoje vai ficar aí por conta um pouco fora da linha, né? Um filme da época da pornô chanchada. Você sabe, né, Felipe, que a gente tinha os censores, né? Você tinha uma censura claramente imposta e exposta, e que, enfim, ainda assim foi um filme que conseguiu abordar determinadas questões já naquela época, né? Se chama Mulher Objeto, e obviamente ela trata da objetificação da mulher. Então você tem determinadas questões como essa que abordam especificamente esse tema de gênero, mas é claro que você também tem as questões próprias das características da pornô chanchada da época, né? Então você tinha que ter uma putaria, você tinha que ter a atriz tinha que estar pelada o tempo inteiro, né? Esse tipo de coisa. Que a gente sabe que foi usado como o circo, né? Da época do pão e circo, no caso da ditadura, né? O circo de pão e circo foi um deles foi a pornô chanchada, né? Além, é claro, do clássico futebol, né? Enfim, essa fica aí a minha dica. Qual que é a dica de livro? A Ditadura Escancarada, do Hélio Gaspari, eu acho sensacional. É uma série de livros, né? Então são vários volumes, não é apenas um, mas mostra o contexto da ditadura cívico-militar no Brasil, né? Acho que é interessante por isso. Não é historiador, é um jornalista, mas e acho justamente por isso ele consegue falar com o grande público. Sim, muito bom. Minha dica de livro é As Veias Abertas da América Latina, que é um clássico, acho que todo mundo conhece, mas enfim, fica aí pra quem não conhece e pra quem quiser reler, né? É um puta de um livro, é um clássico que não precisa de muito mais recomendações, né? Felipe, o que você tem pra trazer aí da questão histórica das ditaduras latino-americanas? Primeiro é que a gente tem que entender que a grande questão das ditaduras é o capitalismo, assim, são as forças do capital, porque as ditaduras começam a partir da década de 50 no Paraguai, né, que foi o primeiro. O Stronce, inclusive, flertava com que foi o ditador no Paraguai com mais tempo no poder, né, flertava com o nazismo, pegou vários nazistas, mas as ditaduras latino-americanas é a prova viva que os setores liberais eles sempre invocam a democracia, republicanos, mas quando esse modelo não se mostra plausível, se não mostra presente, eles entram com a ditadura. Então você tem um contexto na América Latina de Guerra Fria, em que os países têm que se posicionar politicamente. São obrigados, né? São obrigados a se posicionar. E é evidente, nossa sociedade liberal capitalista, mesmo você tendo a União Soviética do outro lado, a maioria dos países vão se aliar ao bloco liberal, ao bloco estadunidense. Você vai ter exceções? Você vai ter exceções. Você vai ter experiência cubana, que tentaram derrubar. Você vai ter a experiência chilena, que foi derrubada. A experiência chilena, diga-se de passagem, pelo voto, né? Pelo voto.
apesar das para fazer várias críticas ao Allende, mas foi pelo voto, e que o Allende é um reformista. Você teve a experiência, aqui não seria de esquerda, mas no Brasil você teve o governo Jango, que é trabalhista, não é um de esquerda. É incrível, hoje uma pauta trabalhista do Jango é considerada de esquerda. E ele é nada mais nada menos só que apenas um nacionalista. Não tem muita diferença. Então você tem um contexto da América Latina, o mundo no geral como um todo, a América, a África, a Ásia se posicionando, e a ditadura surge a partir do momento em que essas elites, porque quando a gente pensa em ditadura, é sempre o militar, é sempre o cara marchando, não que não tenha, que o tanque posicionado na frente do Congresso, não estou falando que isso não tem, que não tenha e que não teve. Porque teve. E esse é um dos aspectos que a gente vai falar hoje. Vai falar hoje, né? A questão cívica, né? Porque quando você para pensar, por exemplo, no Brasil, o que aconteceu no Brasil? O Brasil foi uma conjunção, foi a união entre o imperialismo, das elites e das forças armadas. Então, assim, não é uma ditadura apenas militar. Eu acho isso grotesco, inclusive, falar que é apenas militar, porque você tira. E o Brasil, acho que, como até falando no meio acadêmico, como retira a ideia de não nomeia, por exemplo, a elite, né? Não, a elite não participou, né? Ou a elite participou, mas não nomeia quem participou, né? Fica no campo subjetivo. Então você vai ter ao longo da América Latina, claro, com experiências diferentes, vários tipos de ditadura, mas aquela questão, o mundo passando pela Guerra Fria, dois blocos brigando, de um lado o bloco representando o capitalista, e do outro lado representando a experiência socialista. O Uruguai tem uma experiência diferenciada de ditadura, não mais ou menos diferenciada, né? A gente pode adentrar isso depois. Sim, exatamente. E eu queria trazer aí para a discussão, Felipe, uma questão que eu acho que não fica tão evidente, principalmente pra gente, né, que não viveu essa época, e como hoje a gente está vendo que existe uma seção de uma nova direita, talvez, que não é tão nova assim, né, e regimes autoritários completamente diferentes do que eram antes, né. Então o aspecto que eu acho que é interessante a gente abordar hoje é que essas ditaduras elas não começaram de uma hora para outra com todas as questões instituídas, né? As leis. Você não é que você andava na rua e você já dava de cara com um militar pedindo a tua carteira de identidade, não era exatamente isso, né? O ápice da ditadura ela ocorre, por exemplo, no Brasil com o AI-5, então você ainda teve outros 4 atos institucionais. 4 anos depois, o AI-5 de 68. 4 anos depois, 68. Então, assim, demorou-se para chegar, ou demorou entre aspas, é claro que 4 anos é muito pouco tempo, né? Mas que de qualquer forma não foi de uma hora para outra, né? E por que a gente... O paralelo que a gente pode fazer hoje é com o que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente vai chegar lá também. Não estou dizendo que as ditaduras elas vão ser iguais, entendeu? Eu não estou dizendo ainda que nós já estamos numa ditadura, ou talvez esteja. A gente vai chegar lá. Mas enfim, a grande questão é assim, todos esses países, Paraguai, Uruguai, Argentina, o próprio Chile de Pinochet, que talvez seja considerado a ditadura mais sanguinária, né? Inclusive você pode trazer depois a questão histórica do Estádio Nacional do Chile, né? Vitor Hara foi. Exato. Tá. E então assim, em todas essas ocasiões, em todos esses contextos, isso foi ocorrendo de pouco em pouco, foi sendo construído por quem estava no poder, né? E quem tinha chegado ao poder, independente de que forma tinha chegado ao poder. No Chile, no caso, foi com o bombardeio do palácio onde estava o Allende, até que se chegasse literalmente a eliminar o Allende, né? A aniquilar o inimigo. E que foi a exceção. Foi o único que chegou ao poder pelo voto, e como sempre na América Latina, e outros lugares também, mas principalmente na América Latina já é marcada essa história, né? De chegar ao poder legitimamente pela democracia burguesa e ser retirado por algum tipo de golpe, um golpe branco ou um golpe
as claras, digamos, né? Como foi o caso do Allende, como foi no caso da ditadura de 64 aqui, né? E hoje a gente já vive uma outra questão que foi a eleição, né, de, digamos, remanescentes da ditadura militar com a mistura com o novo capital, né? Que não é tão novo assim, mas enfim. Enfim, é essa criação da nova direita, resumindo. Né? E uma questão que talvez fosse interessante também a gente entender e abordar é que essas coisas não acontecem nem do nada, elas vão sendo processadas com o tempo e elas também são arquitetadas internacionalmente, que é o que está acontecendo hoje, globalmente. Na época a gente tinha, por exemplo, a Operação Condor, né? Que era todos os países que eram ditaduras se interligavam, comunicavam entre si, entregavam militantes um para os outros países, né? Às vezes os militantes cruzavam as fronteiras, né, para se refugiar. E o que não adiantava muita coisa, né? A gente viu, tem vários exemplos históricos em relação a isso. Então, nada é construído à toa. Nada é feito de uma hora para outra. Você tem um ativismo que precisa de legitimidade popular, inclusive, e que tinha na época, principalmente no Brasil, que, como você já disse, era uma ditadura cívico-militar. Não era uma ditadura plenamente militar, né? Então, que faz diferença, inclusive, né? Você vê o Temer preparou esse governo militar. E ele é um político golpista civil. Ele, teoricamente, né? Mas ele tem essa ligação com os militares, mas que se foda. O ponto é que ele construiu essa ponte, já voltando todos os militares no poder, para depois conseguir chegar a partir da ilusão do sufrágio universal, né, ao ponto que chegamos hoje. Que é de total que a gente está caminhando. Claro, nós não temos atos institucionais, mas nós estamos caminhando para a retirada de direitos. É porque as pessoas... Essa é a primeira fase, né? É a primeira fase. É porque acho que não, até essas questões das reformas, tanto trabalhista como da Previdência. O que isso tem a ver com a ditadura? Uma das características da ditadura é legitimar o capital, para você ter a superexploração do trabalhador. Porque, inclusive, ditaduras também dão prejuízo ao capital. E quando elas dão prejuízo, elas são retiradas. Exatamente. E aí você tem uma mobilização, né? E você tem Então, dessa maneira, como o Fábio falou, você vai criando toda uma legislação, você vai criando preparando um terreno para a chegada dos militares ao poder. Não, e aí, desculpa te interromper, você Claro. falou um aspecto muito interessante que é justamente se a ditadura não der lucro, ela é derrubada. Mesmo que seja com o tempo, ela é derrubada. E aí é o que a gente está vendo hoje, talvez uma transformação do passado, né, para agora. O capital já sabe que ele não precisa estar em todo lugar, oprimindo, enfim, a sociedade de forma geral, a classe trabalhadora, né? Por exemplo, como uma ditadura como a gente já teve. Claro. Você pode ter um governo autoritário, deixar algumas liberdades individuais que não fazem nem cócegas ao grande capital, que é a ilusão da liberdade de expressão, por exemplo. Né? E principalmente quando há manipulação de informação na internet. Até porque precisa de legitimidade, né? Precisa ter essa legitimidade. E é muito curioso que eu estava refletindo agora, é que você tem todas essas retiradas, claro, garante a questão do capital, o capital se multiplica e tal, mas aqui no Brasil, por exemplo, que você teve o início, por exemplo, do governo Jango. O que o Jango queria? O Jango queria repatriar uma coisa básica, não era nada demais, era taxar o superlucro, repatriar lá o dinheiro. Se você manda, não que a empresa, em vez de enviar 100 bilhões para a matriz, deixe um pouco do dinheiro aqui. Taxado totalmente contra o capital. E as reformas de base, né? Reforma de base. E é curioso, porque a direita, ela não se articula como antes. Ela não se articula.
Eu acho que se articula até internacionalmente, assim. Eu acho que tem, mas eu tô falando assim, se você falar em relação ao trabalho de base, essas coisas, não, de fato não tem. Mas acho que tem, no mínimo, algum tipo de organização, sabe? Não. Você diz a esquerda institucional, no caso. Oi? A direita, tô falando da direita. Ah, a direita. A direita. Não, viajei. Eu não sei se você falou esquerda ou se eu entendi esquerda. esquerda. Não, eu falei esquerda, só que eu me corrigi. Ah, tá, entendi. Não, Porque... isso aí com certeza. Existe um ativismo do capital, existe um ativismo do empresariado, existe um ativismo da classe política extremamente conservadora que é fantoche do capital, que é o que a gente está vendo. Isso existe. Não, crises, por exemplo, elas não vêm do nada, elas são construídas. Acontece alguma coisa necessárias. Acontece alguma coisa que é a contradição do próprio sistema, né, como Marx já dizia, e aí, se aproveitando disso, as grandes elites começam a se movimentar. Né? E não só questões que são consideradas legais, como por exemplo você retirar o seu financiamento, né, para você subir os juros e ganhar correntismo e coisas do tipo, mas também outras coisas que eles querem que de fato a crise aconteça, porque a crise é lucrativa. Eu até lembrei o que eu falo, por exemplo, e como que o capital se interfere diretamente nos militares. A lógica das Forças Armadas é um nacional-desenvolvimentista, não é muito diferente também do nacional-desenvolvimentista que é pregado pelo PT, pelo PDT, pelo Ciro, né? Eles são nacional-desenvolvimentistas, grandes empresas, a empresa nacional. Que o Brasil precisa, pá. Que é uma ideia de desenvolvimento do capitalismo também. Do né? capitalismo, você só vai. Dos dois lados, tanto a esquerda, principalmente a institucional, quanto toda a direita. Né? Toda a direita, conciliar e deu certo. Aqui no Brasil, assim, deu certo no sentido assim, deu certo no sentido que se coloca como um projeto, o Partido dos Trabalhadores, o PDT também tem essa proposta de colocar como um projeto vencedor, como que a saída é você estabelecer, mas eu estou falando isso porque como que o poder dessa ditadura são adaptados, quando você tem na década as ditaduras latino-americanas eram nacionais desenvolvimentistas. Aí você vai ter, você vai ter a Embraer, vai ter a Gugel, a Vale é do Vargas. Mas Vargas era um militar. Sim. Mas o Vargas também tem essa ideia nacionalmentista. Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional. A Angra 1 e Angra 2 também? As Angras, né? Que foi no governo militar do Geisel. Que é a proposta mesmo de Estado-nação, um projeto ideológico. Né? Aí você, naquela época, inclusive, costumo dizer assim, o capital se adapta, mas o capitalista brasileiro tem umas especificidades, eu acho que é bizarro, assim. Igual, por exemplo, você tinha na década de 70, você ainda tinha hotéis do Estado, o governo brasileiro tinha hotéis na Amazônia. O próprio Médici foi inaugurar. Hotéis. Por quê? Por que hotel? Que hotéis eram? Qual era a finalidade do hotel? O capitalista, o dono do meio de produção, não vai investir lá. Quem vai investir primeiro? O Estado. Se der certo, coloca outro. Se não der certo, o Estado vai arcar com prejuízo. O Brasil tem esse histórico de que, principalmente com os militares, que a burguesia ela não vai. Ela não vai. O Estado vai primeiro. O Estado é burguês. É uma coisa assim. Parece ser. Aí você ouvinte pensa, é contraditório, mas não, o Estado também ele é capitalista. O Estado vai lá, o Estado vai lá e vai desenvolver essa estrutura. Se der certo, vende. Se não der certo. E outra, não existe Estado socialista. Não existe Estado socialista. A União Soviética não era um Estado socialista. O Estado não pode ser socialista porque ele está submetido ao sistema de relações de trocas econômicas capitalistas. Enquanto houver isso, o Estado é capitalista. Ponto. Por mais que eles tivessem tentar ter uma igualdade, mas entre trabalhadores, chefes, fábrica, você podia discursar na plenária da fábrica, mas mesmo assim, você está dentro do sistema capitalista liberal. Inclusive a União Soviética, né, provavelmente o Gorbachev teria caído se no iníciozinho da década de 90 não tivesse dado empréstimo, que ele pedia empréstimo as potências ocidentais. Mas o que eu quero dizer é que o quê? Você tinha nacional-desenvolvimentista. Agora que você tem militares no poder, os ministérios quase todos ocupados por militares, órgãos públicos, fundações, institutos ocupados por militares. E quando não é militar
de carreira, isso é policial militar, policial civil, federal, né? Essa galera. Quando você tem... É uma galera entreguista. Que deve provocar. É entreguista. E era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. As ditaduras eram exatamente isso que você falou. Elas tinham elas eram ativas nesse aspecto, né, de construir ou reconstruir a própria indústria, independente de ser como isso era feito. Isso foi feito. Reserva de mercado, né? Tipo, que fazia. Essa questão do próprio hotel que você botou, né, etc. Hoje não precisa mais. Por quê? Porque já se desenvolveu, pelo menos, questões básicas de você construir escolas, hospitais, indústrias, empresas como a própria Petrobras aqui no Brasil, a BR Distribuidora que foi vendida agora, etc. Por quê? Porque o capital não necessita mais disso. Já se chegou lá e agora ele pode se apoderar disso. Essa é a diferença. E também porque quem está hoje entre as elites já desenvolveu o seu próprio capital. E o capital como relação econômica também já se desenvolveu por todo o Brasil e todas as regiões da América Latina, que eram muito mais fodidas, né? Resumidamente, assim, no começo do século XX. E passou por ditadura, passou por revoluções, passou por governos neodesenvolvimentistas, governos neoliberais, e agora está passando por uma onda global de, talvez, a gente possa considerar aí de neofascismo. Apesar de que o neofascismo ainda é um termo um tanto quanto subjetivo, né? Mas enfim, não se necessita mais. Essa é uma das características do neofascismo, é trocar o Estado pelo capital privado. Então, qual que era a função antes? A função era controle social. Hoje é a mesma função de controle social, mas pelo capital privado. Porque não interessa o que você faz, desde que você não tenha poder suficiente para mudar a estrutura, principalmente as relações econômicas, né? Então, as novas ditaduras, que era o que eu estava botando desde o começo, funcionam dessa forma. Elas são governos autoritários que não necessariamente estão em todos os lugares. Isso acontece, tá? Não estou dizendo que não acontece. Uma coisa não necessariamente acaba com a outra. Como a gente teve agora nessa visita aí do Bolsonaro ao Nordeste, que os professores foram abordados pela polícia armada, né? E questionados por que eles iam fazer protestos. Isso é um puta de um absurdo que todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo sabe e ninguém sabe, não acontece nada em relação a isso. Foda-se. E aí que entra, eu acho que a outra parte do nosso podcast hoje, a questão da Vaza Jato, né? A Vaza Jato por si só já é o próprio assunto, mas hoje nós ficamos sabendo do Decreto 666, do capeta, do Sérgio Moro, que é, obviamente, o próprio capeta, querendo expurgar do país elementos perigosos, entre aspas. O quão disso é ditadura? De 1 a 10, Felipe? 11. 11? 11, né? 11. Pura ditadura. Pura ditadura. De duas coisas assim. Primeiro, essa galera é muito de marketing, é muito mal assessorada. Muito mal. Porra, baixe o decreto 666 falando sobre qualquer coisa. Esperar pra baixar o 667. Estão pedindo pra virar meme, né? Os caras pedem, velho. Talvez eles queiram deixar bem claro, né? Quem são eles, né? E a segunda... Somos a galera do 666. A segunda lembra... esse decreto lembra muito a Lei Adolfo Gordo, que foi do início da década de 10, né? Que a Lei Adolfo Gordo promoveu, não evitou, a greve geral de 1917, mas a greve geral... bom esclarecer que quem estava na linha de frente ideológica da greve geral de 17 eram os anarquistas. Que eram... O anarcossindicalismo era a ideologia hegemônica no começo do século no Brasil, né? Que no Brasil era hegemônica, assim, acho que com a ascensão do... Com a ascensão do Lenin dos bolcheviques ao poder, acho que teve não só isso, mas teve uma desorganização geral aqui, pelo menos no Brasil, da questão do anarcossindicalismo. Não significa o fim, mas teve uma desorganização. Mas voltando à Lei Adolfo Gordo, não é a mesma coisa, claro que é diferente, até porque os trâmites legais burocráticos eram diferentes, mas lembra muito. O que era a lei? A lei era para expulsar do país elementos subversivos, elementos que contrariam a ordem nacional.
Então, assim, foi o documento utilizado porque Adolfo Gold, o nome do deputado que propôs a lei, que foi utilizado para expulsar anarquistas. E foi usado, e fez a limpa. Isso estou falando, teve a greve de 17. Que é o que eles querem fazer aqui. Querem fazer aqui. Hoje. Teve a greve 17? Teve. Mas o efeito, se não fosse a lei Adolfo Gold, seria maior? Provavelmente sim. Acho que o efeito dela seria maior. Até porque, por causa da questão do CLT, todo mundo fala, o pai dos pobres e tal, vagas e tal. Que na verdade eram oportunistas controlando a classe trabalhadora. Controlando a classe trabalhadora, mas esse jeito advém da pressão do povo. Porque se o povo tivesse pressionado, tivesse feito greve geral, tivesse mobilizado, tivesse feito ocupação de fábricas, isso nada teria acontecido. Continuaria sem legislação. Porque foi uma concessão que foi feita. Como sempre, né? Como sempre. Mas aí eu fiz esse paralelo entre Adolfo Gold e esse decreto, porque lembra muito isso, né? Lembra a questão mesmo de limpar esses elementos subversivos. É claro, é evidente que no início do século XX o Brasil era um país receptor, né? Receptor, é. O Brasil é um país que recebia muito imigrantes. Principalmente italianos. Né? Italianos. A base do anarquismo aqui no Brasil é basicamente italiana. A Juliana, a colônia. Eu esqueci o nome da colônia. Santa Cecília, né? Era uma colônia de italianos, né? Anarquista de italianos. Santa Cecília foi em 1889 também, mas já vem dessa questão que vem adverte do café da entrada de imigrantes do Brasil. Você tem essa leva que está trazendo e que, claro, impactou muito, fez uma limpa, né? E hoje é para isso, né? Claro que aí esses elementos subversivos vai ser. Quem você acha que vai ser atingido por isso? Vai ser você, capeta. Eu? Também. Porque a questão do 666 é sobre estrangeiros, né? Mas você vai ter uma série. Vai tentar atingir o Glenn. O Glenn, né? Que aliás não é nem um salvador da pátria, só para constar. Né? Ele faz o trabalho. Fazendo trabalho de jornalista. O jornalista, é o que ele tem que fazer mesmo. É claro que ele tem as suas tendências ideológicas, etc. Bem pós-moderno. Bem pós-modernas e muito mais voltadas a uma questão liberal do que, sei lá, de esquerda de fato, entendeu? Mesmo que sendo institucional, não é isso. É isso que ocorre. É incrível, né? Como as pessoas são certificadas, assim, eu falo no sentido que quando a Tabata fez, até foi o tema do podcast anterior, quando a Tabata fez aquele discurso lá contra o ministro, lá, liberalzinho do caralho, contra o Belasque, a Tabata. E eu vi gente da CUT aí falando que tá na hora, era errado, taticamente errado atacar a Tabata naquele momento e tal. É ridículo, a galera acha que é degrau, sabe? Não é. Quem defende ideologia liberal, a pessoa que ouve aquilo e se agrada por aquilo, tem uma tendência muito maior a continuar dentro da perspectiva liberal do que passar por isso. Isso não existe necessariamente, sabe? Não é tipo, é a mesma coisa se você falar assim, maconha é a porta de todas as drogas. É exatamente a mesma coisa, como se fosse obrigatório você fumar maconha e cheirar cocaína depois. Você fez poema? Eu não fiz não, você fez? Fiz. Minha filha fez também. Que isso, não? Explica direito essa história aí, né? Fez proética. Mas por que ela fez? Ela é drogadona? Não é, né? Não, né? Dançou lá até com o Leãozinho. Mas voltando aqui, primeiro foi a Tabata do episódio anterior. Agora é o Green. Quem vai ser amanhã? Vai surgir. Pedindo o quê? Pedindo objetivos claros, missão da empresa. Missão. Não é a empresa que ela chama, mas enfim, ela tava ali, obviamente, repetindo as palavras do professor de introdução à administração, né? Exatamente. Então você vai ter outro. E o decreto veio para isso. Eu não sei se você enxerga isso, Fábio, mas é para... Não é que seja o primeiro, não é o primeiro. Mas eu acho que esse foi... Sabe quando você dá aquele passo? Acho que aquele passo, escancara. Os outros... Claro que os outros também eram todos passados, esse também fala, não, mas porque tá legal, porque legalmente pode ser feito. A forma legal sempre existiu, inclusive na ditadura militar de 64. Existiu os decretos. Aliás, o ato institucional daquela época hoje vai ser substituído por decretos e, no mais tardar, emendas constitucionais. Já está acontecendo, né? Reforma da Previdência, por exemplo, já...
Exatamente. Já Apesar de ser uma questão muito mais ligada ganhar ao o trabalho, capital privado. mas o capital privado hoje é central nos novos governos autoritários, nas novas ditaduras, né? Vamos chamar logo de ditadura porque é o que é. Exatamente. Querendo ou não. Porque você já tem todo tipo de repressão. Você tem de uma forma diferenciada. Claro que tem. Você tem estratégias novas, claro que tem táticas novas, claro que tem tudo para contextualizar o momento que nós vivemos. Inclusive para beneficiar o capital privado. Porque o capital privado também precisa de uma lógica individual. O individualismo que é próprio do capitalismo, né, da ideologia anglo-saxônica. O individualismo liberal. O individualismo é muito liberal. doido. É uma coisa assim, você constrói o individual, mas esse individual ao mesmo tempo ele é coletivo. Exatamente. Cara, é uma parada dialética, assim, né? E esse tipo de direito individual que é baseado na ideologia liberal, que é justamente aquilo que a nossa Constituição, a nossa legislação de forma geral defende, propaga, produz e reproduz, principalmente nas relações econômicas, elas devem ser defendidas justamente para que esse setor, que é o capital privado, continue lucrando e continue estruturando a sociedade como ela é. E aí entra essa questão da reforma trabalhista, da previdência e por aí vai. Igual e eu volto a falar, esse decreto, eu acho que ele deu um passo a mais. Sabe o passo a mais assim? Agora só ladeira abaixo. Cara, por mais que você tentasse disfarçar, agora não tem como. Não tem como, assim, é um absurdo de todas as maneiras possíveis, sabe? Porque eu lembro de um poema do Brecht que a galera fala, mas pra que eu? Que você, Fábio? Pra que nossa meia dúzia não? 7 agora, né? 7, né? 7 ouvintes. Na melhor das hipóteses. O que 7 ouvintes? Não tem que preocupar, porque o decreto para estrangeiros, mas hoje é o estrangeiro. Primeiro amanhã, levaram os negros, mas eu não me importei com isso, porque eu não era negro. Depois levaram os... Nem lembro mais, imigrantes, mas eu não me importei com isso porque eu não era também. Mas aí no final ele, né? E depois me levaram, mas ninguém se importou com isso também. É isso, resumindo. E o Brecht é foda, velho. O bicho é... Caralho, coisa boa. Do caralho. Mas assim, é isso. Porque amanhã, se você acha que é um grupo específico, e cara, e assim, não tem como, cara. Só se salva aí é elite, bicho. Não tem... Não acho que... Por mais que você se sinta privilegiado pelo que está acontecendo, eu até concordo com o que está acontecendo. Até certo ponto você é privilegiado, né? Mas... Não vai chegar a hora que fecha. Fecha pra todos, não é só pra um. Caralho. Né? Inclusive a própria elite de qualquer país, mas enfim, a própria elite nacional brasileira, ela é dividida. Ela não é uma coisa concisa, não é uma coisa homogênea. Então isso significa que existem vários conflitos entre a própria elite e parte dessa elite que também apoia, por exemplo, a reforma trabalhista, né, e muitas coisas do tipo. Inclusive governos que não são de esquerda institucional, principalmente em relação a essa construção do mito em cima do PT. O PT, claro, tem corrupção e, enfim, não é um governo para a classe trabalhadora de forma geral, mas criou-se um mito para construir um inimigo comum, que é a esquerda toda, né, a esquerda como um todo, e... Enfim, comedor de criancinha, camadeira de piroca. Essas elites, elas também vão sofrer com isso, porque o governo atual, ele é fantoche de uma determinada elite. E é uma elite que é muito relacionada, principalmente, né, com a questão moral. Então você tem a elite evangélica por trás do Bolsonaro, que inclusive é católico, nas palavras dele. Mas ele só anda com... Por que ele só anda com igreja evangélica e com líderes evangélicos? Tem um motivo. A construção da bancada evangélica dentro do PT, inclusive. Não, e é curioso porque você falando isso, eu lembrei da questão, a gente já até abordou no outro podcast, dos barcos do Irã, né? Os barcos do Irã mostram bem esse embate. Sim. Que é o governo que representa, quer servir. Eu sei que isso é muito uma retórica também do PT, né? Esse governo é servir do imperialismo americano, papapá. Mas é um governo que sim, que é mesmo. Que é mesmo. Ele mesmo é conivente, ele abaixa a cabeça pro capital estrangeiro. Então você tem os barcos lá parados, 100 milhões de reais parados lá no... E esse é um discurso, né? Os iranianos
tem que boicotar mesmo, você tem uma parte da elite dentro do próprio governo, uma elite intelectual, por mais que não seja intelectual, tô falando intelectual no sentido de ideia, ideia mais bosta que seja, Olavo de Carvalho. Aí fala, porra, tem que zoar mesmo, tem que mandar porra de combustível pirando, deixar aquela comida apodrecer. Beleza. Mas, ao mesmo tempo que você tem isso, você tem um agronegócio. Exatamente. Que é o que sustenta. Que sustenta essa força motriz do capital aqui no Brasil. Não é indústria, não é serviço. Sabe? Também é, mas o principal aqui em dividendos, eu moro na cidade, eu acho que nem vejo que mas o principal de dividendos do Brasil é soja para alimentar gado na China. Então assim, você tem um conflito, foi justamente isso que o Fábio falou. Você tem um conflito entre as próprias elites. Porque quando a gente pensa em elite também, eu gosto muito dessa categoria. O que é elite? Porque você tem elite econômica, industriais, a indústria ela é fragmentada, ela tem objetivos comuns, ela tem objetivos, né? Convergem, mas sim, ela é fragmentada. É fragmentada e às vezes podem adotar e vão disputar espaço dentro do próprio estado. Igual esse exemplo dos barcos, para mim, é uma clara disputa de espaço. Porque você tem o agronegócio que está esperneando. Exatamente. E o agronegócio, o agroboy, quem é que voltou o Bolsonaro? Não foi o agroboy? Agroboy voltou tudo, aquele setor produtivo lá do Mato Grosso do Sul, do Goiás, que é aqui do lado. Inclusive esse é um setor que vem se tornando até a certo ponto improdutivo. Você tem taxas novas em relação a isso, você não tem um facilitador do mercado livre, entre aspas, né? Mercado, esse tipo de coisa. Essa questão agora que você botou dos barcos do Irã. Mas, enfim, uma coisa que eu percebo muito, Felipe, que aí a gente já passa para o último tema de hoje, é que o antigo discurso da esquerda hoje está na boca da direita. Então você vê, por exemplo... Qual é o antigo? Vários, né? São vários discursos. Por exemplo, você vê eles, a Globo é manipuladora e não sei o quê, que eram coisas que a gente sempre falou, e eles sempre, não, isso é teoria da conspiração, parece, vocês choram demais, não sei o quê. Liberdade, olha, se você censurar isso é ditadura. Então, assim, são coisas que ocorrem hoje, que eles estão com o nosso discurso de muito tempo atrás, só que, lógico, eles não têm uma base material para comprovar esse tipo de coisa. Porque virou uma retórica vazia que dá espaço justamente para criar mitos ideológicos, que é o que acontece hoje, a utilização do Twitter pelo clã Bolsonaro, né? Pela gangue Bolsonaro. Nós somos governados pelo Twitter. Então você vê muita coisa assim que está totalmente fora da realidade. E aí, só para contextualizar o próximo tema, o que aconteceu recentemente foi que teve a Vaza Jato, a questão da Vaza Jato, né? E os caras falaram que era uma estratégia do Foro de São Paulo para implantar o comunismo e derrubar o governo atual. Esse foi para mim foi um... E aí pegaram os caras que eram DJs nas horas vagas, ao mesmo tempo que eram super hackers, né? Isso sendo que a inteligência russa tentou descriptografar, né, algumas mensagens no Telegram e não conseguiu. E o Putin teve que mandar, né, o Telegram ceder determinadas informações. E aqui, o super hacker daqui de uma cidade do interior conseguiu, né, e pegou essas informações e manipulou, fez montagens de conversas que não existem, mas mesmo assim, outra questão ligada ao Vaza Jato, ao Moro e à ditadura é que ele quer destruir essas informações. O cara que tem interesse no processo teve acesso ao processo que não deveria ter, porque é secreto, sigiloso, né? Exatamente, e ele tem interesse nisso, né? E agora ele quer destruir as evidências, que são evidências, não são informações apenas, são evidências. Então, você vê em que nível nós estamos, né? E aí isso tudo vai criando uma determinada mitologia ideológica em relação a esse tipo de coisa, antes mesmo de se apurarem os fatos, que é o que acontece. E uma dessas outras questões além dessa foi justamente essa atualização do Instagram, em que não aparece mais o número de curtidas, esse tipo de coisa. Cara, eu não gostei particularmente, sim, foda-se o número de likes, mas eles fizeram outras coisas na atualização do Instagram em que fuderam as outras pessoas. Por exemplo, pessoas que não têm grande alcance na rede
geralmente encontrava outras pessoas seguidoras pelas hashtags. E as hashtags agora elas não são mais por ordem cronológica. Elas são as mais relevantes e por ordem cronológica. E o que aparece primeiro quando você vai pesquisar uma hashtag é a mais relevante. Adivinha quais são as mais relevantes? Provavelmente Bolsonaro, mulher pelada. É quem não. É quem já tem maior alcance. É quem já tinha entendi. maiores curtidas, eu mais achei- comentários. O que eu tinha entendido era que a hashtag que tá lá em cima que ia aparecer primeiro, não das pessoas mais relevantes. Mas Não, uma coisa aí leva a depende- outra, né? Uma Depende coisa da leva a hashtag outra, né? que você vai clicar, Sim, entendeu? Mas uma coisa leva a outra. Geralmente as pessoas que têm, né? Os Aham. seguidores têm. Bom, mas enfim, de qualquer forma, o ponto é que um dos filhos do clã Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, né? Ele disse que o desaparecimento, essa nova função dos likes no Instagram, era uma forma que o Instagram tinha de censura pra, assim, resumidamente, derrubar o governo. Os caras lá dos Estados Unidos estão. Os caras, velho, tão cagando pra quem é Eduardo Bolsonaro. Os caras estão lá, não, eu vou Eles querem. Se o clã Bolsonaro morrer, eles nem vão ser. Eles vão pegar. Quem são os Bolsonaro? É algum personagem do Senhor dos Anéis? Entendeu? Então, assim, foda-se. E é ridículo, cara. Não, e você tem reprodução disso, né? Fala, isso é o Instagram, as redes sociais. E, cara, eu confesso que eu não entendo. A galera continua a reproduzir isso, continua a utilizar, inclusive, mesmo reclamando, continua a usar. É que é monopolista. Monopolista, isso é um fato. Não Então tem, tá não tem todo pra onde mundo lá. fugir. Tá todo Ou mundo você usa lá. ou não usa. Exatamente, ou você usa ou não usa. Se você tiver lá e você não tiver alcance suficiente, como as pessoas, pelo menos superficialmente, passam umas para as outras, aí você entra em depressão. Se você não usa, você basicamente não existe. E sua vida social às vezes fica até condicionada a isso. Então, existe um monopólio sobre isso. O texto do Paz foi sobre. Paz não, do vestibular da UNB foi sobre isso, de espanhol. Aí o menino de 16 anos fala que sem rede social ele não existe. Era tipo, eu perguntava qual a importância das redes sociais para jovens, o texto. Assim, tipo, jornal mesmo, né? Para vestibular. Aí uma garota de 16 respondeu isso, sem rede social eu não existo. Inclusive que a rede social faz um papel filantrópico, pelo que eu entendi era isso, filantrópico, tipo, ajuda as pessoas a existir, a ser alguém. Eu falei, caralho. Texto espanhol, da Espanha, realidade espanhola. Né? Não, mas fugindo um pouco assim da questão que a gente entrar, só resumidamente, eu acho que as relações sociais elas de fato evoluem. Não necessariamente para uma coisa boa ou uma coisa ruim, elas evoluem. Uhum. Evolução não necessariamente é uma coisa boa ou ruim. E eu acho que aí sim, na minha opinião, negativamente, as redes sociais acabaram substituindo, por exemplo, não só as relações sociais, tá? Eu não acho que isso aconteceu, mas elas substituíram alguns patamares das relações sociais, que por exemplo, você tá sempre e o tempo inteiro em contato com a sua vida social, que era uma coisa que não acontecia antes das redes sociais. Você tinha tempo pra fazer suas coisas. Você era obrigado a ter tempo. Essa era a questão. Não é que a gente queria porque a gente é foda, desconstruidão. Não. Mas a gente tinha. Acabava fazendo outras coisas, vendo TV, ou então aprendendo a tocar violão, ir jogar bola na rua, não sei o que também era parte da sua socialização, vida social, né? Só que isso foi substituído por questões líquidas mesmo, em que você consegue, por exemplo, manter contato com alguém que você não precisa ver todo dia, porque você já tem na sua cabeça que você falou com aquela pessoa naquele dia. E as pessoas, elas estão muito centradas nisso hoje em dia, a ponto de substituir parte da vida social, não na parte prática, mas de status, para se tornarem ou invisíveis ou não. Porque é uma questão de status hoje em dia, né? Você tem uma vida social. Independente se você... Que vida social é essa? Independente. Mas você ter ou não ter, ela está condicionada às redes sociais por uma questão de status. É verdade. É como se você... Inclusive, gera uma opção de doença mental. Caraca, aí você abre o negócio lá, tá. Todo mundo bem e fala, ué, mas eu não tô aqui. Eu não tô aí. Porque todos estão bem, eu não estou. Exatamente. Foda, velho. Você cria muita coisa, né? Mas enfim, a questão dos likes, voltando. Então, os caras estão criando uma realidade, como eu tava dizendo, né? Uma mitologia ideológica
a partir de coisas sem evidências nenhuma e que eles sabem que não tem evidências, eles sabem que não é a realidade, mas eles sabem que eles conseguem criar essa mitologia para manipular o resto da sociedade. Baseado no senso comum. Baseado no senso comum, principalmente no senso comum, né? Então, é muito fácil um cara desse, irrelevante, virar e falar esse tipo de coisa. Que o Instagram tá censurando ele pro governo cair. Que aí as pessoas vão acreditar, porque o alcance dele é gigantesco. E ele fala uma coisa que são, sei lá, 10 palavras, e as mídias oficiais, por exemplo, que tem um grande alcance ainda, elas têm que desconstruir aquilo. Para desconstruir você precisa de evidência, você precisa explicar, não sei o que. Então, para você desconstruir uma frase que é claramente mentirosa, de, sei lá, 2 linhas, você precisa fazer um texto de 5 parágrafos. Entendeu? Então, o que é mais fácil? Você fazer vários posts diários com 2 frases, no máximo, ou você fazer matérias que você tem pelo menos 5 parágrafos para tentar desconstruir essa mesma frase. Tá chegando aqui? Não dá, Não dá, velho. Não acompanha. Não acompanho. Não acompanha, entendeu? Então, assim, eu acredito que a vida objetiva material, quando ela começar ainda mais a ficar pior do que ela já está, esse tipo de coisa vai ser um pouco mais irrelevante. Mas por enquanto tá funcionando. É que é a tendência, né? Acho que a tendência não é. É porque o governo se espelha muito no que é sendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos está vivendo situação economicamente para aos trabalhadores massa. Desemprego baixo, né? Tá tendo crescimento econômico. Então, ó, está acontecendo lá, vai acontecer aqui. A troco de quê também? A troco de quê, né? Mas e isso como acontece lá, né? E não acontece aqui da mesma aqui, forma, né? também. E como consegue também, né? É interessante também pensar como é que isso consegue. Mas a ideia é o quê? Se estão conseguindo lá, vão conseguir aqui. Não acho que vai acontecer isso. Vai acontecer as pessoas com dia roxo mesmo. E essas pautas vão se tornar o quê? Não é que vão relevantes, vão se tornar menos importantes. Diante da dificuldade material cotidiana. Que vai chegar a hora que vai apertar. Isso vai acontecer, com certeza. E em algum momento vai se esgotar a retórica de a culpa é do PT. Também vai se esgotar em algum momento. Mas ainda vai demorar. Vai demorar. Não, e as coisas não acontecem. A menos que alguma tragédia aconteça. Ou uma condição objetiva é dada. Mas assim. Tirando isso, vai demorar e muito. Vai ser E outra coisa, quando isso acontecer, não necessariamente a alternativa vai ser uma esquerda institucional. Vai ser uma outra direita, ou travestida, ou pior. Bastante provável, né? Provável que seja uma esquerda tipo Moedo da vida. Que é a mesma bosta, só que travestida de Mauricinho. Só isso. Mas enfim, Felipe, qual é a sua opinião aí sobre... Só pra gente fechar mesmo, bem rapidinho, a sua opinião sobre o Instagram, de forma geral. Cara, sobre o caça-like ou sobre... Tudo. Sobre Instagram? Cara, eu gosto do Instagram, eu acho Só que o Instagram, bicho, ele... Pô, ele é uma mentira, né, velho? Eu pelo menos tenho percepção, perspectiva de que ele é uma mentira. Eu uso. Inclusive faço com você pelo Instagram. Né? Mas eu tenho a percepção sim. E às vezes, cara, você fica pensando, caraca, como assim, velho? Como as pessoas ficam todas felizes, todas fazendo várias coisas. Eu, caralho, tô fazendo nada, tô aqui parado, tô aqui lendo, tô aqui vendo TV, velho. Sacou? E a galera, porra, ao mesmo tempo uma parada interessante, mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre isso, sabe? Mas eu gosto, não acho ruim, não. Então fica aí, vai tomar no cu ou não? Não. É mesmo? Não, deixa. Caralho, pra mim vai tomar no cu aí. É o primeiro, entendeu? Né? Acho que você tá mais dócil hoje. Você também. Porque, primeiro que é uma manutenção de quem já é grande lá dentro, né? Assim, considerando o próprio aplicativo, mas também é uma elite que ganha um grana do caralho lá. Mark Zuckerberg aí dando informação pra todo mundo, entendeu? Inclusive, a ascensão global da extrema-direita hoje deve-se também ao Mark Zuckerberg. O Facebook, agora lembrando assim, só fazer um paralelo antes de finalizar, sobre a questão tava vendo na Coreia, o Google Maps, Coreia do Sul, né? E que lá eles não têm o Google Maps. Por quê? Porque o país não permite que você tenha banco de dados Coreia do Sul ou do Norte? Do Sul mesmo, capitalista, fora do país. Bom.
Bom, porque é uma questão de soberania, né? Sim. Né? Quando você falou do Quebec, eu lembrei disso. Aí, eu falei, caralho, é isso, velho. O bicho sabe tudo. O bicho tá sabendo. O bicho, se quiser, ele pode ouvir nossa conversa agora. Ele é mais poderoso que qualquer um, cara. E eu não tenho dúvidas que ele tá em colúrio com o Estado americano, mano. Ah, certeza, cara. Não tem Aquele negócio lá do Cambridge Analytica, né? Esse negócio que dele foi, saído. Exatamente, que vazou pro Bannon a fórmula e os dados do como que o cara sai ileso de uma coisa dessa, né? Você fica pensando assim, como que o cara sai ileso? Como o cara. Se não tivesse colúrio, se fosse uma coisa puramente, porque aí é mais, porque pra mim eu vejo que é uma coisa muito mais do que econômica, questão política e ideológica mesmo. Se fosse uma questão apenas econômica, eu até entenderia. Mas não é só econômico, não é só econômico. É foda. Mas vai tomar no então... cu do Beno pro Facebook, agora eu quero, pode pôr aí, velho. Então fica aí pros criadores do Instagram, que não são os mesmos, agora o Facebook comprou, mas não são os mesmos criadores, né? Pro Mark Zuckerberg, pro Bannon. Mais alguém que a gente põe Moro, óbvio. Moro pro Clã Bolsonaro. Vai tomar no cu duplo, inclusive. Esse é um cara que vai tomar no cu, é isso. Caraca, é isso, galera. Então, beleza, Felipe, valeu. Valeu, irmão. Até o próximo episódio.